Olá, bem-vindos à nossa primeira aula do curso Universo de Saúde Preventiva na palma da sua mão, até que enfim. A gente conversou muito hoje no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, recebendo o pessoal, e agora a gente vai finalmente começar. Olha, já entrou a Kátia, já entrou o José Carlos, boa noite, sejam bem-vindos. Vou chamar o Paulo para ele entrar aqui. E como é que vocês estão? Estão acompanhando o grupo lá do Telegram? Deu certo, Kátia? Você estava com dificuldade lá? A gente, olha só, deixa eu dar um recado para vocês. Tem dois grupos. Tem um grupo do Telegram e tem o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, ele é só para dar um aviso. A aula está começando agora e eu estou colocando lá também o mapa mental das aulas para vocês acompanharem melhor a parte de mitologia que a gente vai estar discutindo. O grupo do Telegram, a gente vai estar usando mais para a parte legal, é que nem eu coloquei, como é onde a mágica acontece. Vai ter conteúdo lá de manhã, a gente tem uma meditação guiada que o Paulo gravou, e a gente está lançando em primeira mão para os profissionais que estão lá dentro do grupo do Telegram o podcast do bem. A gente tem de manhã também o planner diário para você já começar o seu dia assim, se conectando, colocando as suas intenções para o dia, coloca quais são as suas prioridades, quais são as metas do dia. E aí, quando mais ou menos à tarde, a gente está soltando uns conteúdos assim, só para manter vocês na vibe do curso, uns conteúdos inspiracionais também. Então, o mais legal é do Telegram, mas o do WhatsApp é importante porque onde tem aviso é onde tem o mapa mental da aula, tá? Eu vou chamar aqui o Paulo para entrar com a gente. Nossa, eu tô muito animada, tô muito feliz. Deixa eu ver aqui rapidinho. Paulo Lira. Tá entrando. E aí? Recebeu, Paulo? Olá! E aí, Cláudia? Oi! Tudo bem? Tudo! Deixa eu só conectar aqui que meu fio soltou. Tá bom. Tá. Então, tá me escutando bem? Tô escutando, tô escutando. Tá. Que bom. E a nossa musiquinha de fundo? Como é que tá a música aí, gente? Tá ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Tá? A Sara entrando, a Lana, Pink. Bem-vindos. Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live, né? Como prévia do nosso Universo da Saúde Preventiva. É um prazer estar aqui com a Cláudia ministrando esse curso. Né? Cláudia, que horas são aí na África do Sul? Gente, aqui são 00:30 agora. E eu gosto de dormir cedo, acordar cedo, tá sendo puxado. Olha quem entrou, a Márcia, convidada de honra. Seja bem-vinda, Márcia. Seja bem-vinda, Albelina. Albelina também, ó. Seja bem-vinda, que bom ter vocês aqui. Muito bem, pessoal. Todo mundo aqui já conhece o bem? Todo mundo conhece essa nossa comunidade de saúde e medicina preventiva? Se não conhece, eu vou falar um pouquinho já, tá? Explicando para vocês, enquanto a gente vai recebendo os nossos convidados, né? Os nossos alunos matriculados no nosso curso, esse curso maravilhoso. A Luciane entrou. Ela está sempre com a gente, acompanhando as lives. É maravilhosa, a doutora Luciane. Oi, Luciane. Seja bem-vinda. Ela é uma bem lover. Super dentista, viu? Super dentista. Eu sou a prova viva, assim. Eu nunca senti dor e nenhuma anestesia que ela me deu para fazer o procedimento. Caramba! Aham. Topíssimo. Muito bem. Francisco também chegando aí. Muito Boa bom noite. ter várias pessoas queridas. Que legal receber vocês, pessoal. Para quem não conhece bem a comunidade, eu já vou falar um pouquinho, tá? Tudo bem, Cláudia? Claro. Né? Fazer uma apresentação aqui prévia para vocês, né? Para quem não conhece a nossa comunidade, nós somos uma startup em saúde conectada,
Esse é um termo que a gente criou mesmo, né? Saúde conectada. O BEM iniciou aí há mais ou menos 3 anos, quando a gente começou a estudar, né, o mercado da saúde, quando a gente começou a perceber que tanto o usuário da saúde quanto o profissional de saúde estavam se sentindo insatisfeitos, né, com essa relação. E aí a gente falou, por quê? Né? Às vezes você tem um profissional de saúde super disposto, querendo atender pessoas, querendo ajudar as pessoas, mas nem sempre ele consegue encontrar um ambiente onde é que ele consegue oferecer os serviços dele, né? Um ambiente onde é que ele consiga trabalhar de uma maneira justa, né? E por outro lado, você tem um paciente que muitas vezes está procurando um profissional, muitas vezes está procurando um profissional de saúde e tem dificuldade de encontrar, né? E o BEM, ele nasceu com esse propósito, de tentar se colocar como um intermediador, um ambiente, né? A nossa comunidade foi criada, pensada, exatamente para a gente criar um ambiente onde o profissional de saúde e o usuário pudessem se encontrar, né? Então, a expertise do BEM é cuidar do relacionamento entre o profissional de saúde e o usuário. Porque a gente acredita que quando esses dois têm uma relação justa, sabe, uma relação humana, uma relação personalizada, tanto o profissional ganha, quanto o usuário também ganha, né? E aliado a tudo isso, o BEM traz consigo também alguns valores, né? E um posicionamento em relação a outro conceito de saúde, que não é o conceito convencional, né? O conceito muito baseado numa atenção reativa, né? Aquele conceito onde as pessoas só se preocupam com a saúde quando elas já estão doentes. E o BEM nasce exatamente com essa proposta de pensar, peraí, a gente tem que pensar na saúde antes de ficar doente. Porque se a pessoa se preocupar com a saúde depois que ela adoeceu, a gente já perdeu o jogo, né? Então, nasceu com esse propósito de ajudar o profissional e o usuário se relacionarem melhor e também levar um novo conceito de saúde, que é a gente pensar em cuidado, promoção de saúde e de bem-estar. Então, aí, baseado nisso, né, a nossa empresa e a nossa comunidade, né, começou a tentar desenvolver, né, várias soluções nesse sentido, desde cursos, né, até desenvolver uma plataforma que pudesse materializar esse contato, aproveitando, né, a tecnologia da informação como um aliado e como um recurso para a gente aprender a utilizar de maneira mais inteligente, sabe, a prestação de serviços, né, em saúde. Então, o BEM nasce com esse valor, o BEM nasce com esse propósito, o BEM nasce com esse valor também de tentar facilitar o acesso da saúde no Brasil, né? Então, as pessoas no Brasil têm muita dificuldade de acesso à saúde, seja, né, pela dificuldade de conseguir, às vezes, um atendimento rápido e no tempo que ele precisa no SUS, né? Seja, mesmo tendo plano de saúde, mesmo tendo uma assistência privada, mesmo assim as pessoas ainda têm dificuldade, muitas vezes não se sentem assistidas, né? Então, BEM tenta fazer isso, tenta aliar. Então, falando aqui um pouquinho para vocês conhecerem um pouco dessa missão, entenderem um pouco desse contexto que fez a gente nascer, né? E que motiva a gente a trabalhar todos os dias em prol dessa causa, né? Então, tem toda uma equipe aqui por trás, né? Promovendo aqui desde da nossa rede social, da nossa comunicação, né? A preparação de curso, o pessoal do desenvolvimento, sabe? Pessoal do marketing, sabe? Tudo com essa mesma filosofia compartilhada. E esse curso que a gente está tendo aqui hoje, a oportunidade de começar, é uma dessas atividades, né, que o BEM faz, que é levar uma informação de qualidade para profissionais de saúde e para usuários, né, tentando promover, né, esses conceitos, esses valores que o BEM acredita. E nada melhor do que começar com a nossa filosofia, né? E a Cláudia, ela agarrou isso muito bem, porque ela já compartilhava disso na sua experiência pessoal, né? E ela montou aqui para a gente um curso lindo, né? Que tem como pano de fundo esse enredo, sabe, maravilhoso, que é o universo, né? A constelação, né? Os planetas. Então, trazendo consigo essa alegoria, né? Essa maneira didática e lúdica de trabalhar,
né, os vários elementos que envolvem o cuidado preventivo, sabe? A promoção de saúde e bem-estar. Então, esse curso tem sido preparado há meses pela Cláudia, né? Não só pela Cláudia, mas por toda a equipe do bem, né? Ela é a nossa cabeça nesse sentido, né? Mas eu tenho participado, a equipe, né? O Fio, né? E o Diogo ali por trás, né? A Márcia colaborou, né? Da maneira ali de diversas maneiras, né? Tem uma galera aqui por trás, né? O Francisco, o Emanuel, o Vinícius. Então, assim, tem uma galera aqui por trás, tá? Querendo que todos vocês que estão assistindo o nosso curso e a nossa live hoje tenham a oportunidade, tá? De ter uma experiência rica, proveitosa e que a gente possa compartilhar muita coisa boa aqui, porque o Bem nasceu para isso, né? Para levar o bem para as pessoas, né? Através de uma saúde de qualidade, de um acesso à saúde de qualidade e informação também de qualidade, né? Muito bem. Então, gente, vocês devem estar se perguntando, né, que esse povo tanto gosta de planetinha. Todo lugar tinha uns planetinhas, o cosmos, o universo, esse tempo todo. Porque quando a gente pensou nesse curso, a gente queria começar capacitando os nossos profissionais para trabalharem juntos, porque a gente tem profissionais excelentes cadastrados na nossa plataforma, que fazem parte da nossa comunidade, mas eles têm feito o seu trabalho individualmente. E a gente está querendo começar um universo com linhas de cuidados que a gente coloque esses profissionais para trabalharem juntos. Quando a gente tem um caso de um cliente, e como o Ben tem essa visão holística, a gente começou a viajar aí no tema, né? Visão holística, o que é uma visão holística? É o todo. O que é o todo? O todo é tudo mesmo, é o universo. E a gente queria fazer isso. A gente tem uma base, uma estrutura, só que a gente queria convidar os profissionais do bem para estarem criando esse universo junto com a gente, ouvindo o que os profissionais querem, o que eles precisam, qual a especialidade deles, quais são os desejos, como eles gostariam de trabalhar juntos. Então, a gente não queria chegar com uma coisa pronta, engessada. A gente queria trazer uma base, uma estrutura e estar construindo tudo isso junto com os profissionais do bem. Então, por isso que é um universo que está sendo criado agora. Aí a gente escolheu esse tema. E as lives começam hoje, sexta-feira, né? E sabe o calendário espanhol, que eles usam o nome dos planetas? Lunes, Martes, eu não sei em espanhol. Mas isso, antigamente, isso era um calendário romano. E que é adotado até hoje. A gente usa muito do calendário romano, é só porque no português o nome dos dias da semana não são mais assim. Mas algumas línguas ainda adotam esses nomes. E aí a gente vai começar a live agora nessa sexta-feira. Sexta-feira é o dia de Vênus. Vênus é associado ao amor. E tem até uma concepção meio... É quase um equívoco. Porque Vênus, o pessoal acha que Vênus é relacionado ao amor afetivo entre pessoas. Na verdade, assim, um amor romântico, né? Na verdade, Vênus só passa a ser um amor romântico com o nascimento do filho dela, o Cupido, que é aquele anjinho que a gente vê no Dia dos Namorados para tudo quanto é lugar. Aí ele vem com a flechinha e aí ele começa, se você vê nos quadros, assim, ele vai estar assim, sempre apontando a flechinha para ver se ele faz uma pessoa se apaixonar pela outra. Mas a Vênus em si, antes do nascimento do filho dela, dentro da mitologia romana, é um amor, mas é um amor relacionado ao amor, é mais um amor por ela mesma, um amor pelos prazeres da vida. Ela é uma deusa também associada à fertilidade por causa disso, até à sexualidade também. Mas é uma coisa, é um amor um pouquinho mais, digamos assim, egoísta, mas no bom sentido, um amor pelos prazeres da vida, um amor por você mesmo. E a gente, dentro do nosso universo, a gente tem muita coisa técnica que a gente quer trazer para vocês também, ferramentas de como que a gente vai colocar esse trabalho em equipe multidisciplinar em prática, mas a gente queria começar do começo. Qual que é o primeiro passo para a gente criar todo esse universo? E a gente pensou, vamos começar falando do amor próprio. E antes de falar de amor próprio dos nossos clientes, dos usuários do bem, o pessoal da nossa plataforma, existe um amor próprio do próprio terapeuta. A gente tem vários profissionais, nem todos aqui são terapeutas, mas assim, do profissional da saúde e do bem-estar. Começa por aí, tudo começa por aí. E aí eu queria trazer para vocês uma introduçãozinha. Eu coloquei lá no grupo
do Telegram, a gente colocou uma foto de um quadro de Tiziano, que a gente vai estar analisando hoje, que tem uma Legal. reflexão muito legal para a gente entender um pouquinho da mitologia da história de Vênus. E coloquei um mapa mental no grupo do WhatsApp, por isso você tem que participar dos dois grupos. O grupo do WhatsApp é de aviso, mas o mapa mental vai estar sempre lá. E o mapa mental vai funcionar assim, em sentido horário. Quem está com ele aí na mão, para vocês saberem, a gente vai começar no sentido horário. E eu vou estar fazendo uma reflexão sobre esse quadro de Vênus, que não é minha, não é uma reflexão minha, é de um doutor em História da Arte, uma interpretação que ele trouxe desse quadro. E é muito interessante. Esse quadro foi um quadro que Tiziano fez, assim, praticamente para ele mesmo. É muito interessante que é sobre o amor próprio, mas era um quadro que ficava na casa dele, porque normalmente esses pintores, eles faziam quadros a pedidos de pessoas ricas da época e ficava, sei lá, numa igreja, num lugar público. Esse quadro é dele, é para ele. E esse quadro tem uma reflexão muito, muito profunda. Então, a gente colocou também a imagem que está no post do nosso feed. A gente colocou agora no Instagram, às 4 da tarde, foi lá para o post do nosso feed. Eu posso até ver se eu mostro aqui para quem não entrou no grupo ainda, mas tem que entrar. Para acompanhar o curso direitinho, tem que entrar no grupo. Um parêntese aqui, pessoal. É muito legal, achei muito bacana quando a Cláudia trouxe, né, essa questão da mitologia, né? E aí a gente tem até aqui, eu não sei quem é o cinzento, né? É o Zi, que a gente fez a live Sim. antes de ontem. É porque ele tem esse Sim. nickname aí. Ele fala assim, mitologia, né, sua linda? E mitologia é muito legal, porque a mitologia, para além de um aspecto, às vezes, religioso, né, ele traz consigo todo o ensinamento, todo um aprendizado, né? E os povos antigos, né, quando você vai estudar filosofia, os povos antigos, eles têm, eles sempre utilizam de símbolos e representações para facilitar o entendimento de alguma coisa, de algum aprendizado. Então, esse recurso didático, né, que eu achei muito bacana que a Cláudia traz para a gente, que é primeiro de trazer, né, essa ambientalização, né, relacionada ao universo, né, e as coisas que giram em torno de algo, né? Então, o nosso sistema solar aqui, né? Tudo girando em torno do Sol, né? Mas também trazer um pouco, né, dessa mitologia que ajuda a gente a ter um pouquinho dessa visão, né? E acaba sendo o nosso curso, eu estava analisando, né? Eu falei, a gente não só está falando de saúde, Cláudia, como a gente está falando de cultura também, né? História, cultura, então tem coisas muito legais. Então, presta atenção nessa análise da Cláudia, que é muito, muito bacana. Eu fiquei apaixonada quando eu vi a interpretação dele. Ó, vou mostrar para vocês, mas tem que entrar no grupo do Telegram e do WhatsApp para acompanhar direitinho o curso. A ring light está atrapalhando um pouco, né? Tá. É esse quadro dá aqui. para desligar ela um pouquinho? Deixa eu ver. Acho que vai ficar meio escuro. Ou então tira ela do... Peraí. Ficou escuro? Ai, não. Eu mudei. Aqui. Aí sim. Ó, é esse o quadro que a gente vai estar analisando. Fica de olho que a gente vai sempre postar lá no feed. Deixa eu ligar aqui de novo. Deixa eu colocar a luz. Não é essa outra. Peraí. Rapidinho. Acho que essa aqui tá melhor, tá mais claro. E a gente vai começar analisando com a ajuda do nosso mapa mental, que tá no grupo do WhatsApp também, tá? Então tem que ir lá para vocês acompanharem. Então, olha só, o nascimento de Vênus, eles têm, assim, existem algumas teorias do nascimento dela, dependendo de quem escreveu, mas uma muito conhecida foi de Ovídio, e a história é o seguinte, tinha o deus Saturno e o deus Uranus. Na verdade, Uranus, ele é mais antigo que Saturno. Saturno é o filho de Uranus. E eles tiveram uma briga, uma guerra, que na época de Uranus, tudo era assim, tudo era eternidade, não tinha o tempo ainda. Saturno é o deus do tempo, então era quando tudo não tinha essa cronologia. E aí, quando teve essa guerra, é muito interessante. Aí depois nasceu Saturno, aí depois veio o tempo e tal. A gente vai falar de Saturno pra caramba amanhã. E aí, eles teve uma guerra, uma briga deles, e aí o Saturno foi lá e cortou a genitália de Uranus, e a genitália caiu no mar. No que a genitália caiu no mar, ele gerou uma espuma, e dessa espuma nasceu a deusa Vênus. E é muito interessante porque a espuma está sempre ali na superfície, ela não afunda, e ela está sempre contemplando o céu. E Vênus eles associam Vênus com uma ligação muito profunda
com o mundo, assim, mitologia, né, gente? É uma viagem, mas assim, com o mundo etéreo e o mundo mais sobrenatural, porque ela está sempre contemplando Uranus, que representa essa eternidade. E aí essa espuma chegou na beirada da praia, que é o que as ondas fazem, né? Elas trazem, na verdade, a onda provoca a espuma. E aí, na hora que ela foi caminhando pela praia, foram nascendo flores aos pés de Vênus. E é muito bonita essa história, ela é muito associada como deusa da primavera, e a primavera é associada também à fertilidade. Então, no nascimento de Vênus, de Ovídio, ele é bastante poético, assim. E aí, quando o Tiziano foi fazer esse quadro de Vênus, esse quadro dele é uma das obras mais famosas dele, que foi uma coisa depois da morte, né? Que antes era uma obra dele mesmo, de uso pessoal da casa dele. Mas ele trouxe uma Vênus como a gente conhece, com esse imaginário da Vênus, essa deusa bonita. Se você vê no cabelo dela, tem joias para deixar ela adornada, uma deusa mesmo, assim, uma coisa nobre. E é muito interessante porque ela se vê assim, ela é a deusa da beleza, a deusa do amor, mas quando o Cupido coloca o espelho diante dela, ela vê uma imagem nesse espelho, que é uma imagem dela envelhecida. E, normalmente, os deuses, eles seriam um ser não mortal, um ser que é Deus, né? Deus não morre. E nessa reflexão que ele trouxe, é muito interessante porque ela está olhando no espelho, a imagem que ela vê é uma imagem dela envelhecida, ou seja, o tempo passou para ela, e o olhar dela é para quem está olhando o quadro. Em vez de ser, quando a gente olha no espelho, a gente olha e a gente se vê, né? Ele pensou, não, esse olhar é um convite para que você também veja o seu futuro. Então, ela está ali no presente toda majestosa, com um tecido de veludo, nobre, joias, toda na honra dela de deusa, só que quando ela vê a imagem dela do futuro. Então, o presente dela, a relação que ela tem com ela mesma, ela reflete no que vai acontecer no futuro dela. Então, ela tem essa noção assim, eu sou deusa, mas o tempo vai passar para mim também. E é muito interessante também, se você olhar lá no nosso mapa mental, que está no grupo do WhatsApp, que você tem que entrar, no quadro tem um cupido. Normalmente o cupido está ali com a flechinha e tal, só que ele quis colocar o cupido numa outra função. Ele está colocando uma coroa na cabeça dela. E normalmente as coroas dos deuses, elas eram feitas de uma folhagem que a gente chama de evergreen, que está sempre verde. Sabe pinheiro, que mesmo com neve continua verdinho? Aí tem algumas plantas que são assim, o louro é muito usado também nessas coroas de deuses, justamente para poder trazer esse simbolismo da eternidade de um deus. Só que Tiziano escolheu colocar uma coroa de flores. Flores é uma coisa que dá na primavera, depois ela morre, depois ela nasce de novo, para trazer como se fosse assim um prêmio para ela, uma coroa, uma premiação, um reforço positivo, se a gente pensar pelo lado behaviorista, por ela estar tendo essa consciência de que o tempo vai passar para ela. Isso, na verdade, não é uma coisa ruim, a passagem do tempo não é uma coisa ruim. Porque se você ficar sempre preso na juventude, a maturidade nunca chega. Então, as experiências que você vai passar, elas são importantes. Então, porque às vezes a pessoa quer preservar a juventude, a beleza e ficar naquela euforia a vida inteira. E, na verdade, isso não necessariamente é uma coisa saudável. O tempo, as experiências, elas vão construir você. E o que você vive hoje vai refletir no seu futuro, que é a imagem dela envelhecida. Então, aquele olhar que você olha no espelho, que está olhando para a pessoa que está olhando o quadro, é um convite para que você entre em reconciliação com a sua sensação de mortalidade, entender que o tempo vai passar, a vida vai passar, se está passando por uma deusa, é claro que vai passar para você também, e que isso é uma coisa boa, e que durante esse caminho você tem aprendizados, e esses aprendizados, dependendo do que você implementar, o que você amadurecer hoje na sua vida, ele vai definir como vai ser o seu futuro. E como que essa história toda entra com o bem, com o trabalho em equipe multidisciplinar? Fala. Eu tenho uma dúvida, assim, você sabe mais ou menos de quando que é esse quadro? 1555, século XVI. E ele era mais no final da carreira dele, acho que já tinha meio se aposentado, assim, e ele estava morando em Veneza, eu acho que ele é veneziano.
E era uma época assim que eles já estavam trazendo de volta, recuperando assim os artistas esse conhecimento da antiguidade, de Sim, mitologia, das estátuas, e estavam começando a sim, representar isso em pinturas, tal. E o Ben, ele acredita muito nesse papel de protagonismo da pessoa no seu cuidado com a saúde. A gente vai estar falando mais sobre isso, mas é aí que entra, quando você está em paz com a sua relação com você mesmo e quando você entende que o que você faz hoje vai definir a saúde no seu futuro, quando você tem essa consciência, que é o que a Vênus tinha, uma consciência ao olhar a imagem dela no espelho, você muda o jogo, você muda a chave dentro de você. Isso a gente pode pensar como uma reflexão para a gente, mas também para os nossos clientes. É a mesma verdade. coisa. Então é importante assim esse papel de saúde proativa, não é aquela saúde passiva, não. Ganhe um aprendizado, ganhe a maturidade, coloque em prática agora para você ter um futuro saudável. E Paulo, ele tem uma reflexãozinha aí também sobre o amor próprio que vai estar ajudando a gente, Paulo. Que Passando a legal. bola para você. Muito bom. Eu gostei muito dessa análise. Eu acho que a gente tem muito a aprender, né? E até interessante, eu perguntei ali de qual data era mais ou menos esse quadro, né? E separa 1500, né? Às vezes a gente acha que essa preocupação com a estética, com a preocupação com esse culto à juventude, né? É uma coisa recente, mas não, né? Isso faz parte da nossa isso faz parte, né, da nossa história, né, há muito tempo e convive com o homem e é uma questão que de tempos em tempos, né, nós precisamos lidar, nem só na sua dimensão individual quanto na sua dimensão histórica, cultural, né? E o legal disso, né, é que é uma reflexão muito importante para a gente aprender a reconhecer a beleza de cada uma das fases da vida, sabe? E isso para mim é bem importante, sobretudo agora nesse mês, porque daqui a poucos dias, né, eu vou completar meus 35 anos de idade, né? E, e é muito interessante porque a gente começa a olhar assim para a mudança da vida ao longo do tempo, né? E aí a gente começa, nossa, né, tá tão legal aqui, né, mas né, daqui a pouco eu vou estar, né, eu vou estar diferente e daqui a pouco, né, eu vou morrer. E é interessante isso, porque a gente não costuma olhar para essas coisas, né? Hoje em dia, no nosso estilo de vida, hoje em dia a gente tem um culto à beleza, a gente tem um culto, né, à juventude, né? As pessoas não querem envelhecer, as pessoas olham para isso com muito medo, com muito susto, mas quando a gente olha, né, e vê, né, algumas obras como essa, né, algumas análises filosóficas, para fazer a gente pensar, peraí, né? Será que a existência ela se limita a uma fase da sua vida, uma fase, né, vital, uma fase cheia de energia ou de beleza, né? Será que isso não é limitar, né, a nossa existência? A gente tem tantas possibilidades de viver uma vida diferente em cada uma das fases, sabe? Aproveitando cada potencialidade de cada fase, né? E, e eu fico muito contente, assim, né, de passar por essa reflexão na minha própria vida pessoal, porque é muito fácil a gente olhar assim para as entradinhas, sabe? E a gente fala, nossa, meu cabelo tá caindo, né? Nossa, eu tô mudando, eu sempre gostei muito da cabeleira e tal. E aí eu começar a falar, cara, tá tudo bem, sabe? Você curtiu bastante essa cabeleira, se ela por acaso venha cair, tá ok. Aí você vai curtir uma nova fase, entende? Então, assim, isso parece ser, né, meio romântico, mas é um reconhecimento e faz parte de um processo de autoconhecimento, sabe? É de se reconhecer, reconhecer que você é um ser limitado, né? Reconhecer que você é um ser que, na minha opinião, tá? Que vai morrer um dia. Isso sobre algumas análises, é uma coisa boa, né? Porque faz a vida ganhar a sua importância. Se a gente, né, se cada um de nós fôssemos deuses, possivelmente a gente não estava preocupado em se tornar um ser humano melhor, a gente não estava preocupado. A gente quer fazer tudo isso que a gente tem um tempo,
sabe, para tirar o melhor proveito de tudo isso, né? E essa discussão que a Cláudia traz hoje, né, nessa primeira aula, na aula Vênus, né, nesse tema tão importante que é o amor próprio, eu acho fundamental, sabe? Tanto para quem pensa em cuidar da sua própria saúde, né? Então, se você é paciente, se você é usuário, e todos nós somos, né? E mesmo se você é profissional de saúde, porque antes de mais nada, você é um ser humano limitado que vai viver em fases e você precisa reconhecer cada uma dessas fases para aprender a viver e curtir cada um desses momentos, né? Então, esse reconhecimento de si, né, que talvez tenha a ver com essa ideia de amor próprio, né? Então, o amor próprio não tem a ver com apenas se bajular ou uma concepção romântica, né? Também pode ser se apaixonar, né? Apaixonar-se por você mesmo também é uma coisa legal, mas também tem os seus limites, né? Aí a gente vai poder entrar aqui no mito de Narciso também, né? Qual é o perigo dessa paixão exagerada, né? Dessa paixão possessiva por si mesmo? Inclusive a negação da morte e a negação da velhice e dessa troca de fases, né? Mas esse amor, que inclusive a gente percebe, a gente está discutindo aqui, que é o amor Vênus, é um amor diferente, né? Não é esse amor apenas da paixão, é um amor de um reconhecimento, é um amor de um cuidado, né? É um amor, e essa imagem refletida, né? A selfie, né? De 1500, né? Esse quadro, assim, ela olhando e fazendo a gente pensar sobre essas questões, é uma alegoria e um mito muito bacana para a gente pensar o modo como a gente cultiva esse relacionamento com nós mesmos, né? Como é que é essa relação com você mesmo, né? Na meditação que hoje a gente compartilhou lá no grupo do Telegram, essa meditação exclusiva, a gente começou, né, trazendo uma provocação sobre essa questão do amor próprio. E ali a primeira coisa que eu falei foi o seguinte: a primeira ideia que me vem à cabeça quando eu penso em amor próprio é daquela regrinha, né, que a aeromoça passa para a gente, ou aeromoço, o comissário, né, passa para a gente, né, quando a gente está no avião, que é: em caso de despressurização da aeronave, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Atenção, coloque primeiro a máscara em você, né? É bem interessante isso, né? Por que será que tem essa instrução de você colocar a máscara primeiro em você, né? Cara, se você não se cuidar, se você não estiver bem, será que você vai ser capaz de cuidar do outro? Sabe? Eu, por exemplo, essa semana eu devo ter atendido umas 40 pessoas no consultório, né? Eu atendo bastante, assim, graças a Deus, eu gosto muito. Será que se eu não estivesse bem, né, cuidando da minha saúde, eu daria conta de escutar 40 histórias diferentes? Será que eu daria conta de ter ideias, sabe? E discutir, e conhecer um pouco mais de cada uma dessas realidades, né? Eu acho que eu trabalho demais, tá? Não estou dizendo que vocês tenham que trabalhar desse jeito, né? Inclusive, eu tô me organizando para trabalhar menos, né? E tentar, na verdade, potencializar, né, o cuidado com as pessoas, só que trabalhar de outras maneiras, né? Pensando de maneira mais inteligente, porque a gente sozinho não consegue resolver tudo. Inclusive, por isso que a gente tem um bem, que é essa união, né, de profissionais, sabe? Reunidos em prol de uma causa, né? E isso, mas antes de mais nada, né, além da gente ter essa comunidade e esse grupo de pessoas envolvidas em prol de uma causa, a gente também precisa reconhecer e estar bem, sabe? Estar bem, reconhecer os seus limites, reconhecer que você também é humano, sabe? Que você vai ter essas fases da sua vida, né? Que vai chegar um momento que talvez você não vai conseguir atender 40 pessoas no dia e que você vai ter que reconhecer que você está em outro estágio da vida, sabe? Você talvez não consiga atender 40 pessoas na sua semana, sabe? Mas talvez você consiga, você talvez tenha sabedoria e conhecimento para instruir outros profissionais, sabe? Outras pessoas, sabe? Compartilhar o que você aprendeu. E aí é outra fase,
é outra curtição, é outra vibe, né? Então, é por isso que é legal quando a gente volta para outras culturas e quando a gente pensa na história da humanidade, né, povos antigos, a gente vê a questão da ancestralidade, do reconhecimento da importância do ancião nesse processo, né? Então, você vê que o índio, por exemplo, as comunidades indígenas, né? A criança tem um papel, né? O jovem tem outro papel, o adulto tem um papel, o ancião, o idoso tem um papel também, né? E quando a gente começa a reconhecer cada uma dessas coisas, exatamente é a valorização, o reconhecimento dessas fases, né? E dentro de cada uma dessas fases, a gente possui determinadas características. O meu corpo de hoje, de 35 anos, não é o mesmo corpo que eu tinha quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 20 anos. Algumas dessas coisas às vezes assustam, né? Mas às vezes elas só são diferentes e ela faz parte, né? Então, e olhar para isso e olhar sobre essa ótica do amor próprio, do reconhecimento dos limites, é uma coisa que faz total diferença. Hoje em dia fala-se muito em performance, né? A gente vive na cultura da utilidade. Todo mundo tem que ser inteligente, capaz, tem que ter dinheiro, sabe? E é uma cultura que você, né, fica buscando esse senso de performance, né? Eu preciso performar. Mas quem é que consegue performar se não estiver bem de verdade, né? Se você já viu, por exemplo, um carro funcionar bem ou andar bem quando ele está com o pneu furado, sabe? Quando ele está com o motor com problema, fumaçando, sabe? Então, assim, eu vejo muitas pessoas querendo forçar a máquina, entendeu? Querendo, tem que acelerar, tem que estar andando a 100 km por hora. Mas será que esse carro, esse corpo, sabe? Esse organismo, ele está na sua capacidade plena? Será que esse carro ele está na avenida adequada? Será que ele foi feito por um terreno, por um asfalto? Ou será que é por um terreno, qual a palavra, por uma avenida que não tem asfalto para terra, sabe? Então, conhecer e se conhecer, sabe? Reconhecer, conhecer e se reconhecer nesse processo é um processo que tem a ver com amor próprio, tem a ver com esse cuidado e faz total diferença, sabe? Para as nossas vidas. Inclusive, a gente traz ali na nossa meditação hoje também a referência de uma filósofa muito interessante. Ela fala de uma coisa que às vezes assusta as pessoas. Ela fala sobre o egoísmo, né? Ela escreveu um livro chamado... A filósofa é a filósofa Ayn Rand, é uma filósofa russa que morou nos Estados Unidos ali no período de Guerra Fria, né? E é uma filósofa muito interessante que ela defende uma concepção, sabe? Que é a concepção do egoísmo. Ela defende a ideia de um egoísmo racional, sabe, Cláudia? Não é aquele egoísmo que a gente passa por cima dos outros, que a gente acha que as nossas necessidades são superiores aos demais. A ideia da Ayn Rand é exatamente colocar em perspectiva essas necessidades básicas, sabe? Que ninguém consegue resolver senão você mesmo, né? Então, ela até diz uma coisa: um homem que não defende, o homem, uma mulher, né? É nessa concepção que ela quer dizer, né? Uma pessoa que não defende os seus próprios interesses não é uma pessoa confiável, né? E alguém poderia ver, o que é isso, Paulo? Como assim? Mas a gente não tem figuras na história da humanidade, heróis, que serviram a uma causa, a uma missão e foram exemplos de altruísmo? Temos sim. Mas quem disse que essas pessoas abriram mão de seus próprios interesses? Normalmente essas pessoas reconhecem o seu interesse e exatamente dependendo o seu interesse é exatamente lutar por essas causas, né? Quando a gente pensa inclusive no próprio na figura talvez máxima da nossa cultura, né, numa cultura cristã, Jesus, né, quando ele se entrega ali na cruz, ele não faz isso de maneira inconsciente. Ele não fazia isso porque ele não tinha amor próprio, né? Ele fazia isso muito pelo contrário. Ele falava, eu sou filho de Deus, né? E ele só coloca naquela posição justamente porque ele reconhece o seu papel, a sua fase de vida, a sua missão, e é uma escolha própria, entende? Aí é diferente. Esse é um altruísmo inteligente, sabe? Esse é um altruísmo, não é altruísmo bobo, sabe? Então,
numa perspectiva da Ayn Rand, né, a gente até poderia dizer que essas figuras esses heróis da humanidade eram, sim, egoístas racionais, entende? Eles eram egoístas porque eles faziam as coisas e reconheciam as suas necessidades. E um profissional de saúde, como boa parte das pessoas que estão fazendo o nosso curso são profissionais de saúde, sabe? É fundamental pensar nisso, né? É fundamental não só porque isso vai fazer a diferença na tua própria existência, né? Porque você é a única pessoa que convive contigo desde quando você nasce até quando você morre. Então, se você não tornar esse relacionamento um relacionamento bom, infelizmente você vai perder a oportunidade de ter um amigo, um cúmplice, sabe? Que é o único que vai te acompanhar em tudo, que é você com você mesmo, sabe? Então, e um profissional de saúde, né? Para ele realmente alcançar essa performance e fazer a diferença na vida do outro, ele precisa estar com suas capacidades intelectuais, suas capacidades físicas, sabe, intactas e funcionando plenamente, entende? E a gente consegue isso quando a gente começa a olhar para nós, para né, as nossas necessidades, para as nossas fases, sabe? Então, eu achei muito bacana essa primeira reflexão que a gente teve hoje, porque ela traz, eu acho que o elemento inicial, que é a autopercepção, que é a consciência de si, sabe? Porque a gente vai falar sobre diversos elementos que envolvem a saúde preventiva, sabe, Cláudia? Mas se a gente não falar em primeira pessoa, sabe? A gente vai continuar reproduzindo essa ideia de que as outras pessoas são responsáveis pelo meu cuidado, né? E sinceramente, as pessoas podem até cuidar bem de você, mas como é você que está dentro do seu corpo e você tem acesso a informações que outras pessoas não têm, o trabalho delas vai ficar muito limitado, sabe? E aí, seja você profissional de saúde, reconhecendo essa necessidade do seu autocuidado e de incitar e provocar, sabe, esse autocuidado por parte do outro, que ele vai facilitar, né, nesse processo. Então, eu achei muito bacana esse início, porque, para mim, esse mito, esse quadro da Vênus, são alegorias, sabe? São símbolos que ajudam muito a gente a refletir sobre essas questões. E você estava falando dos seus 40 pacientes, eu acho que 40 pacientes adultos sentados, conversando com a pessoa, é equivalente a 4 pacientinhos de autismo. É pesado. O trabalho com autismo é pesado. A Tuane está aí para não me deixar mentir sozinha. Eu passei por um processo, Paulo, de burnout mesmo, porque, para vocês que não sabem, eu sou terapeuta comportamental, trabalho com crianças com autismo e desenvolvi um trabalho durante, no total de uns 7 anos lá no Canadá. Eu trabalhava com terapia com crianças com autismo para o governo do Canadá e o trabalho, normalmente o profissional da saúde, assim, ele escolhe essa profissão normalmente porque você é apaixonado. Se você for perguntar para uma pessoa por que ele escolheu, por exemplo, eu quis trabalhar com criança, eu sabia que eu queria trabalhar com criança, eu gostava de ciência, acabei entrando na fonoaudiologia e aí fui me especializando. Normalmente veio de uma paixão. E o profissional da saúde só permanece também na carreira se ele estiver apaixonado, porque é pesado, é muito pesado. A área da saúde e a área do bem-estar, todo esse trabalho que é o cuidado de outra pessoa, isso drena muito a nossa energia. E o trabalho com autismo especialmente, porque ele drena a energia emocional, porque você acaba criando uma conexão forte com as crianças, faz parte do trabalho fazer com que eles gostem de você, para que eles estejam se sentindo bem na terapia. Só que nessa de tentar fazer a criança gostar de você, você acaba apaixonando pela criança também. Então você fica muito emocionalmente, é inevitável que você crie um vínculo com a criança. E aí também tem uma questão no trabalho de terapia comportamental, análise do comportamento, ele é muito estruturado, assim, é bem intelectualmente, assim, é bem puxado, porque a gente trabalha diretamente com aplicação de ciência, anotando dados, então intelectualmente não tem como. Às vezes meu marido falava assim para mim: Cláudia, tenta pegar leve no trabalho hoje. Eu falei: como que pega leve no trabalho de análise do comportamento com criança? Não tem essa. Não dá para você fingir que está trabalhando, não dá para você disfarçar, não tem como. É pesado mesmo.
E além também desse drenagem que acontecia assim, de mim, assim, parecia que minha energia ia sugando toda. Intelectual tem energia física, porque são crianças. E crianças gostam de brincar, gostam de correr, gostam de... E você tem que fazer tudo isso. Você já cresceu, você não tem mais essa energia no seu corpo, mas faz parte do trabalho. Então, assim, você já está lá porque você quer. Você está fazendo um trabalho que você quer fazer bem, você quer cuidar bem no meu caso, eram crianças, e você acaba meio que se perdendo nisso, até por um amor, uma dedicação ao trabalho, vou tentar fazer o melhor possível. Inclusive, tem aqui a Laura, ela entrou, ela trabalhou comigo lá no Canadá, na minha equipe, a gente trabalhou juntas, a gente teve uma criança que a gente trabalhou juntas, que é a criança mais fofa do universo, morro de saudade dele. E ela sabe que isso é verdade. Teve uma época, assim, que eu estava me sentindo tão esgotada, a minha saúde já estava, assim, indo pro ralo, porque eu não estava cuidando de mim, eu estava cuidando deles, entregando o máximo e esquecendo de mim. E aí me deu esse estalo, eu falei, não, peraí, o trabalho está sendo um lugar que suga as minhas energias. Então, eu comecei a ir buscar esse mundo, assim. Começou com um negócio meio de wellness. O que é wellness? Eu fui atrás de ver. Aí descobri a yoga, a meditação. E no meu trabalho, eu criei alguns sistemas para que o meu trabalho seja um lugar não só de sugar as minhas energias, mas de eu repor minhas energias. Então, eu lembro que a primeira coisa que eu comecei a fazer, eu peguei um aplicativo de meditação, Headspace, que é um aplicativo muito bom, super recomendo. Ele começa com meditações curtinhas, assim, de poucos minutos, e depois vai aumentando. Então, eu fazia assim, a gente atendia as crianças de manhã e a gente depois atendia uma outra criança de tarde. E elas ficavam umas 3 horas, assim, com a gente. E aí, quando saía do turno da manhã, que você ia pro turno da tarde, você ficava, assim, esgotado. Tipo assim, o seu dia já acabou. Já foram 20 pacientes do Paulo no turno da manhã. E aí, quando você ia receber a criança da tarde, você já estava muito esgotado. Então, o que eu fazia? Eu fazia na hora do almoço uma meditação de 3 minutos, 5 minutos. Gente, parecia que tinha dado um reboot assim, no meu cérebro. Ele limpava e ele voltava fresh para pensar tudo de novo, para receber a criança. Aí depois a criança te cansava tudo de novo de tarde. E no final do dia você pegava todos os dados que você fica coletando a terapia inteira para colocar no gráfico e fazer análise, tomar as decisões clínicas. E é outro trabalho mental muito pesado. Então, antes de começar esse trabalho, eu pegava e fazia de novo uma meditação. Uns 10 minutinhos eu parava para fazer meditação. A diferença de eu analisar um gráfico com meditação e sem meditação não tem comparação. E é uma coisa tão pequenininha, juro para vocês, era 3 minutos, 5 minutos, tal, e fazia muita diferença. E aí eu fui incluindo um monte de coisinhas na minha vida. Uma coisa que eu fazia que era muito legal também é para ir para o trabalho a gente saiu do metrô e aí você anda, eu demoro uns 10 minutos. O pessoal ia mais rápido, que eu ando meio devagar. Mas a Laura sabe que eu ando devagarzinho. Eu comecei a pegar caminhos diferentes para chegar no trabalho, porque é uma novidade para o seu cérebro. Então, assim, às vezes é uma coisa pequenininha que você faz para criar aquele momento de trabalho, um momento também de se reenergizar. Então, às vezes eu passava por um caminho que a gente tem, que é tipo uma trilha de natureza, que o pessoal usa para fazer exercício. E tudo aquilo eu fui colocando pouquinhas coisas, já fez uma diferença enorme. Então, assim, foi isso que me sustentou, porque chegou uma hora que eu tava começando a ficar tão doente, que eu tava quase pedindo demissão. Eu tava, assim, exaurida já. Então, o que salvou não só a minha saúde mental, mas também o meu trabalho, o desempenho do meu trabalho com as crianças, foi o cuidado de si com coisas muito pequenininhas. Começou pequenininho, aí foi incluindo várias coisas. E uma das coisas que a gente quer trazer aqui para o bem é esse conceito de saúde proativa. Porque o que acontece? Às vezes, o profissional da saúde, a gente pega um caso, aí você faz lá o trabalho de avaliação, pensa, vou propor da gente fazer isso e isso, eu quero chegar em tal objetivo. Aí, de repente, o seu cliente some. Tipo, a retenção do cliente não existe. Eles chegam até você, você tem a captação deles, mas eles não ficam. Ou então, tudo que você planejou de resultado, você está ali... às vezes ele fica, mas você está ali semana após semana e o negócio não vai. Se você é um nutricionista e está trabalhando, sei lá, emagrecimento, não emagrece. Se você é um psicólogo e está tentando melhorar o nível de depressão da pessoa, não melhora. E por que será que esse tipo de coisa acontece? Isso é muito frustrante para o profissional da saúde. E outra coisa também que a gente quer também, a gente quer ver os resultados, né? É uma motivação para a gente ver o nosso paciente ficando bem. É uma motivação para a gente ter aquele paciente fidelizado ali, querendo voltar à nossa terapia. Às vezes é uma coisa mais de longo prazo. Mas qual que é a chavinha? Como é que a gente faz para resolver esse problema?
É uma coisa que o Paulo ele aplica muito, ele fala muito sobre isso. Ele nem gosta de falar a palavra paciente. Ele gosta de falar, no caso dele, que é psicólogo, né? A pessoa em terapia. Porque você tira a pessoa daquele lugar passivo. Você tá ali, um médico, vou passar um remédio, você vai tomar. Até um médico que só passa um remédio para tomar, é o dedo da pessoa que vai tomar o remédio. É. Entende? Então, assim, o Quantas papel da pessoas, né? pessoa. Quantas pessoas, inclusive, não tomam o medicamento ou não seguem a recomendação, né? Porque no final das contas é ela com a palavra segue ou não o processo, sabe? E depois sai falando que você não era bom. Ah, filho, aquele médico não adiantou, não. Você não tomou o remédio, entendeu? Ah, fui no dentista, não sei o quê, mas tô com cara e tudo de novo. Você não escovou o dente que no dentista, sabe? Então, assim, a chave que muda esse resultado de você fidelizar o seu cliente com você, você ter essa retenção do cliente e você ter um acompanhamento que vá dando resultado, é justamente você tirar ele desse lugar passivo e colocar ele como um papel proativo, que ele é protagonista do cuidado da Exatamente. saúde dele. Porque às vezes você fala, gente, você tá lá com um paciente, sei lá, de diabetes, e aí o nutricionista sabe tudinho assim que vai acontecer na corrente sanguínea, por que que tem que ter isso, por que que não pode ter aquilo. O nutricionista sabe a gravidade daquilo. Mas se o cliente não conhece, ele não vai dar importância. Então, esse empoderamento do cliente para que ele tenha realmente esse papel proativo, o Bem acredita que a gente está fazendo isso através da educação. É uma coisa que a gente quer promover no Bem. Às vezes é um conteúdo ali de uma live, que a gente fez uma entrevista com um especialista, que já é super válido. Às vezes é um curso que a gente vai trazer também. A gente começou com os nossos profissionais, mas a gente vai trazer para os usuários da nossa plataforma, para os clientes. Porque é a partir desse empoderamento dele entender, dele ter esse processo de amadurecimento, de conhecer ele mesmo, conhecer o caso dele, conhecer as necessidades, que ele vai começar a dar um outro valor e ter um outro papel dentro do tratamento que você está propondo ali. E essa é uma coisa que a gente quer começar agora no Bem, são esses trabalhos educacionais, de cursos. A gente está pensando em fazer é uma criação de uma galáxia de produtos e serviços, muitas coisas que a gente quer criar junto com vocês, mas a gente quer partir desse papel. A gente vai empoderar os nossos clientes através do conhecimento, através de um trabalho educativo, aliar a educação à proposta de tratamento, de terapia. A gente tem também, às vezes, personal, não exatamente terapia, mas é um trabalho ali que você faz, né, com o Sim, seu cliente. com certeza. Eu acho que até a gente pode pensar de maneira ampliada esse conceito de terapia, né? Porque no conceito, eu acho que até na origem da palavra, terapia é qualquer coisa que é aplicado, né, em prol de uma melhora, de uma cura, né? Então, às vezes não é terapia, mas é terapêutico, né? Costumo dizer, uma corrida não é terapia, mas é terapêutica, né? Então, é muito legal essa ampliação. E a Cláudia falou tudo, assim, sabe? Porque não adianta nada a gente criar uma super plataforma de saúde, sabe? Com profissionais extremamente qualificados e competentes, oferecendo preços exclusivos, sabe? Tornando o serviço mais acessível, mas as pessoas não terem a ideia e a noção de que precisam se cuidar. Não terem essa perspectiva de que o autocuidado é o caminho, né? De que sempre a gente vai se esbarrar no autocuidado, sabe? Então, assim, você pode ter o melhor profissional, mas se você não segue as orientações, se você não pensa junto com ele, porque eu até digo, né? Porque nenhum profissional, inclusive, não consegue planejar nenhum tratamento se de qualidade, na minha opinião, se ele não envolver, sabe, a pessoa em tratamento, né, engajar ela no processo. Tanto no sentido de levantamento de informações, quanto no sentido de construir um caminho para essa melhora, sabe? Então, essa proatividade, inclusive, até uma coisa que a gente, no futuro, vai mudar no nosso slogan da comunidade, que é bem, comunidade de saúde e medicina proativa, entende? Né? Eu acho que isso é muito importante, essa ideia. Hoje em dia as pessoas mal sabem falar sobre prevenção, imagina de proação.
né? Então, é um outro posicionamento. Então, esse trabalho que a gente tem feito e que a Cláudia falou muito bem, que a gente tenta, através de diferentes iniciativas, né, é fortalecer essa concepção, é a palavrinha do momento, né? É um empoderamento, tanto por parte do usuário, para ele se reconhecer e se colocar num lugar de agente de cuidado, né? E o profissional, que é um cuidador e é um facilitador também nesse processo, entende? Então, para você ver uma coisa, Cláudia, que muitos profissionais ficam meio surpresos quando a gente faz no bem, é o seguinte: quando a gente convida um profissional para fazer parte, né, a gente avaliou o perfil dele, ele está fazendo parte da comunidade, a gente diz a primeira coisa: use a plataforma para se cuidar antes de mais nada, sabe? Isso é uma coisa legal, para você ver o quanto que a gente tenta trazer essa concepção, sabe? E é muito legal, assim, porque quando esse profissional começa a se cuidar e começa a entender isso, ele começa a defender essa ideia, sabe? E tentar gerar esse tipo de proatividade, né, nos seus pacientes, nos seus clientes, nas pessoas em tratamento, sabe? Sim, Então, e até a gente pensando na retenção, no engajamento do seu cliente, do seu paciente ali com você, tem uma coisa que dentro falar agora de marketing, não é exatamente a minha especialidade, mas a gente sim, tem níveis de consciência, porque, por exemplo, quando uma pessoa vai lançar um produto, um serviço de marketing, vai fazer campanha de marketing, normalmente ele vai soltar para uma pessoa que já está procurando esse problema. Por exemplo, a pessoa está, sei lá, shampoo de cabelo. A pessoa está com o cabelo ruim, ela já sabe que o cabelo dela está ruim, ela só está procurando qual é o shampoo que vai resolver o problema dela. Então, quando o pessoal vai fazer uma captação de clientes, ele normalmente esses produtos eles são lançados para alguém que já tem consciência do problema. Agora, tem um estudo que fala dentro do marketing que tem uma consciência que é um nível anterior a isso, que é quando a pessoa não sabe ainda que ela tem um problema. E se você é a pessoa que ensinou para ela sobre uma coisa, você fez ela se dar conta de uma coisa que ela não tinha noção, a tendência de que ela vai querer permanecer com você é muito grande, porque foi você a pessoa que ensinou para ela sobre aquilo. Então, isso gera uma confiança na pessoa. Ah, esse foi o cara que me ensinou. Tem um programa que eu amo, é da Rede TV, não sei se vocês conhecem, o Você Bonita, que aí é uma apresentadora e ela entrevista vários profissionais da saúde. Eu fico me sentindo ela aqui quando eu estou entrevistando os profissionais aqui na live. E muitas vezes ela entrevista, tem um nutricionista maravilhoso lá, tem um nutrólogo também. Cara, você vê uma pessoa te ensinando sobre aquilo, sobre os elementos, dá vontade de marcar a consulta com aquela pessoa, porque aquela pessoa foi quem te ensinou uma coisa que você não sabia, e isso gera um senso de confiança. Então, isso é uma coisa que a gente quer trazer também para os profissionais do bem, essa oportunidade, um caminho aberto para eles, assim, quase que uma vitrine do seu trabalho. Você poder estar aqui, você poder estar numa live, você poder estar num evento, numa conferência, ensinando sobre o seu trabalho, ensinando sobre a sua especialidade, porque aí você vai ter um empoderamento do seu cliente através da educação e a tendência de que ele vá querer consumir o seu serviço, que ele vai querer fechar ali um agendamento com você, ela aumenta, porque foi você que ensinou para ele pela primeira vez. Então, isso é uma coisa que a gente quer trazer aqui para o bem, por uma questão, assim, para o bem do cliente, mas também para ajudar na carreira dos profissionais, né? claro, A gente tem esse intuito também de ajudar na carreira dos profissionais. é uma relação mútua, né? É uma relação de troca. E as melhores relações, E a gente elas começou... E o cuidado de si, a gente escolheu começar com vocês, fazer um curso primeiro para os profissionais. E esse é um curso gratuito que a gente está fazendo para vocês, são 7 dias de lives. No final, vai ter oportunidade também que a gente vai oferecer de um curso pago para quem quiser. Mas não é assim, tipo, a gente chama de marketing do queijo, né? Você vai lá na banquinha do queijo, aí você pede pro tio do queijo um pedacinho, aí você prova, e se você gostar, você compra o queijo inteiro. Não é isso que a gente está fazendo aqui. Esse curso é um curso completo, esse aqui é um queijo inteiro. Aí, se você gostar e quiser comprar um outro queijo, vai ter essa oportunidade para vocês. E é um curso de cuidado de si, onde a gente vai estar aprendendo a estabelecer melhor assim, esse plano de terapia de um formato de comunicação eficiente, muito baseado no que a gente fazia no governo do Canadá.
Só que a gente vai fazer isso através das atividades para você sentir na pele o efeito desses princípios da análise do comportamento, como é que acontece o reforço, como é que... Enfim, são vários. Você vai sentir através do cuidado de si. Então, você vai fazer o curso, você vai aprender a fazer um plano de terapia, você vai aprender a estabelecer uma comunicação onde vários profissionais que estão trabalhando, no caso, conseguem se comunicar entre si, mas, ao mesmo tempo, na jornada do curso, os exercícios que você vai estar aplicando são exercícios que tratam do cuidado de si. E depois vai ter um curso mais para frente, que a gente vai oferecer gratuito também para os usuários do bem, com cuidado de si, mas foi uma decisão nossa de começar pelos nossos profissionais. Não só para vocês ajudarem a gente a criar esse universo de serviços, de linhas de cuidados, para vocês começarem a trabalhar juntos, mas também para a gente cuidar primeiro de vocês, para a gente estar bem cuidado na hora que a gente for receber os nossos clientes, né? Foi uma decisão que eu tomei junto com o Paulo, assim, um caminho que a gente queria tomar. Boa. Uma decisão muito legal que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. A gente prepara, cuida, fortalece esses heróis da saúde, né? Para que a gente possa atuar juntos nesse processo de mudança, de cuidar de pessoas. Sobretudo agora, pessoal. A gente está vivenciando aqui o nosso segundo ano de pandemia, né? Com todas essas... todo esse clima, né? Todas essas consequências que a gente está precisando lidar, tanto do ponto de vista da saúde física, sabe? A gente tem várias pessoas, né, que tiveram consequências sérias, né, dessa doença que está aí. A gente tem não só as consequências físicas, como as consequências emocionais, que, na minha opinião, talvez, sabe, até superem as questões físicas, né? E a gente precisa agora preparar uma legião, sabe, de cuidadores, mas que, antes de mais nada, estejam bem, né? É até legal, tem aquele filme dos 300, né, que conta a história dos espartanos, né? Aí quando você vê até os 300, assim, você vê que tá todo mundo bem, fortão, assim, né, preparado, até bronzeado, né? Então, assim, eu acho bem legal essa comparação, porque aí quando você analisa ali os 300 com os demais, o pessoal é meio descuidado, não tá, né, não sabe muito bem onde é que tá, e não. A tropa de elite, né, e essas pessoas que estão, né, com essa performance e conseguem fazer o melhor, são pessoas que estão plenas, né, que estão em plena capacidade mental, física, social e espiritual, sabe? Porque a nossa missão aqui, ela é muito ampla e ela vai para muito além do que a gente consegue enxergar. Sim, e a gente vai estar lançando um desafio também todos os dias depois da nossa live. Vai ter o desafio do dia que vai vir no planner de vocês, que não recebeu o planner ainda porque não entrou no grupo do Telegram. No grupo do Telegram de manhã a gente manda a meditação guiada, a gente manda o planner e tem o desafio do dia. A ideia também tem a ver com a gente poder estar divulgando também o perfil de vocês, porque eu acompanho, vocês sabem, eu fico lá acompanhando os stories de vocês, mandando react, dando like. Eu vou lá no perfil de vocês, eu gosto de ver, eu gosto de conhecer o trabalho de vocês. E eu sei que tem muitos profissionais da saúde aqui que acompanham bem, que também têm um perfil profissional da área de saúde, seja da sua clínica odontológica, do seu trabalho de personal trainer. Eu sei que isso é muito comum, a maioria dos profissionais aqui tem. E a gente quer ajudar também a divulgar o perfil de vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um desafio, porque a ideia é vocês entrarem no clima do curso a semana toda, desde de manhã, durante o seu dia, não só agora, no final do dia, né, de noite. A gente vai lançar um desafio, que é uma foto que vocês vão postar no perfil de vocês, aí vocês marcam o @bem saúde preventiva, para a gente poder repostar aqui também. Porque aí, além do pessoal que acompanha o perfil de vocês, tem toda a galera que acompanha o perfil do bem, que tem profissionais que vão passar a conhecer você, tem possíveis futuros clientes que vão passar a conhecer você. E o desafio de hoje, como a aula é sobre o amor próprio, o cuidado de si, é um desafio que é muito interessante. Eu já tenho feito isso na minha vida, assim, é uma coisa que eu estou implementando. Os primeiros 10 minutos do seu dia, você vai tirar para fazer uma coisa só para você. Seja o que for. Tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de fazer yoga, tem gente que gosta de caminhar na natureza, ler um livro. Tem gente que até já faz isso. Mas dessa vez você vai fazer com essa intenção
de você lembrar que aquilo você está fazendo para você, antes de começar qualquer coisa no seu dia, qualquer atendimento, qualquer família, qualquer coisa. A primeira coisa do seu dia é você. Você primeiro. Separa aí 10 minutinhos, 10 minutos passa rapidinho, gente, para você fazer uma coisa para você e registra esse momento. E aí na foto você marca o arroba Bem Saúde Preventiva e coloca o hashtag Universo do Bem. A gente vai estar repostando um dos nossos stories para a gente criar esse movimento de pessoas que estão se cuidando. E cada dia vai ser um desafio diferente. É porque esse é sobre o amor próprio. Então a gente vai começar colocando em prática. Quando você... Gente, é impressionante, é que nem eu tô falando, eu comecei com 3 minutinhos de meditação. Isso muda a sua vida, porque aquela intenção é uma coisa que a gente vive que nem máquina de produção, só que a gente não é máquina, a gente é natureza. A gente tem que lembrar disso, nem que seja de uma forma artificial, de um desafio do Instagram que o Paulo soltou no bem, nem que seja artificialmente, mas faz. Porque quando você fizer, você vai sentir a diferença. Então, por isso que a gente está colocando todos esses passos durante o dia, meditação, um planner, um desafio, para você sentir isso na pele, você sentir o que esses conceitos que a gente vai estar trazendo fazem dentro da vida da pessoa. Então, amanhã, de manhã, acorda, 10 minutinhos, qualquer coisa, registra uma foto, marca o arroba Bem Saúde Preventiva, que a gente vai repostar o perfil de vocês, para todo mundo conhecer vocês também, para a gente começar esse networking profissional e para os clientes, os pacientes passarem a conhecer vocês também. Boa. Gostei. E amanhã, Paulo, o que a gente vai falar amanhã? Eita, ferro. Amanhã a gente tem um tema muito importante, sabe? Também continuando com essa ambientação, né, do universo e dos planetas. Amanhã nós vamos falar de qual planeta? De qual planeta? Saturno. Saturno. Exatamente. E Saturno está muito atrelado ao tempo, né? E a gente vai trazer essa reflexão sobre isso e o quanto que isso tem impacto nessa ideia de saúde preventiva e, né, não vou falar muito para a gente não dar spoiler. Galera, entra no grupo do WhatsApp, que é um grupo só de avisos. O grupo do Telegram é um grupo divertido. E fica de olho no feed. Normalmente, às 4 da tarde, a gente vai estar postando a arte que a gente vai analisar. A gente vai falar de mitologia aqui a partir da análise de artes diferentes que a gente escolheu. Tá? Então, Telegram, grupo do WhatsApp, feed para você saber qual é a arte e vivencie essas coisas. Aproveita essa oportunidade. Tira 7 dias, um retiro, assim, um retiro para você de capacitação profissional que você vai viver a experiência desde de manhã, desde a hora que você acorda, tá bom? E, gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tem muito tempo que a gente está organizando esse curso. E é um sonho, assim, do bem, sabe? Começar a colocar vocês para trabalharem juntos. A gente sabe o tanto que vocês são incríveis, mas vocês têm que começar a se conhecer, porque, de repente, é um personal que trabalha ali com a terceira idade, e tem também o nutricionista que trabalha com a terceira idade, e também tem o endocrinologista. Por que vocês não estão juntos acompanhando um caso, entendeu? Isso é um desejo que o bem tem, de criar essas linhas de cuidado. Porque se a gente entende que a pessoa, o indivíduo, ele tem essa visão holística, ele é parte, são várias partes que formam um todo, então existem vários especialistas, um para cada parte. Isso vai potencializar os resultados, a mudança de vida. Então a gente quer trazer isso para o bem, só que a gente quer trazer com vocês, a partir de vocês. E faz toda a diferença, né? Vocês estão vendo aqui um psicólogo e uma fonoaudióloga, né, especialista em autismo, sabe, em análise do comportamento e trabalho com autismo. E as ideias que a gente tem junto, né, não são as mesmas ideias que a gente consegue ter separado, né? Então essa troca, ela promove uma experiência única, sabe? E é isso que a gente deseja, essa conexão para que a gente faça coisas incríveis e geniais, né? Muito obrigado, Cláudia. Eu aprendi um monte. Eu já aprendi mais sobre mitologia, aprendi mais sobre história da arte, né? Sobre saúde. E isso foi feito de uma maneira muito bem planejada, organizada. Como a Cláudia falou, ela está preparando isso há meses, sabe? E parabéns, tá? Estou bem feliz e orgulhoso por esse trabalho, viu, Cláudia? Eu também estou muito feliz.
Então tá, gente, uma boa noite. Eu vou dormir, que aqui já deve ser quase 2 da manhã. Nossa. Eu tô na África do Sul, gente. Vocês não têm ideia o sacrifício que eu tô fazendo para ficar acordada nesse horário que eu tô aqui com vocês. Mas tenham uma boa noite e amanhã, quando vocês acordarem, já vai ter mais conteúdo novo, vai ter podcast. E só vocês estão com acesso ao podcast. Depois vai ser o podcast do bem, mas é um pré-lançamento exclusivo para os profissionais que estão fazendo parte do nosso curso. Legal. E, ó, obrigado a todo mundo que participou, mesmo as pessoas que não se inscreveram no curso, né? A Nathalie tá aí, minha irmã. A Maria do Socorro, que sempre assiste as nossas lives. Um beijo, tá? O Baby, a Penner Doula, eu não lembro dela. Um beijo para você Ai, também. essa é maravilhosa. É a Babi, ela é uma doula de outro É? planeta. É Que incrível. legal. Ela é incrível. A Keila, né? A Mariana Espíndola tá aí, fotógrafa fantástica. A Andressa, psicóloga. A A Iana, Jaqueline, a a Jaqueline, Tuane. a Kátia, a Natália Maestro também, estudante de psicologia, né? A Mari, que ajudou a gente ali até com a indicação do aplicativo. Um monte de gente especial, a Tuane, sabe? Várias pessoas queridas que participaram aqui hoje, sabe? Sejam muito bem-vindos a participar durante esses 7 dias aqui com a gente. É um prazer, tá? Receber vocês aqui. Vocês fazem parte dessa comunidade e vamos fazer essa troca gostosa e fazer com que esses dias possam fazer a diferença na vida de cada um. Não é só a questão da informação em si, sabe? Mas essa troca, essa energia boa, né? Que move a gente a fazer o bem. Beijo para vocês. Cláudia, Beijo, vai dormir, gente. mulher. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.